Fala galera do Colégio Elite, pessoal do segundo ano aí do ensino médio, né, professor Antônio aqui na área. E eu vou estar trazendo para vocês um conteúdo bem especial, um conteúdo bem peculiar do ensino médio das turmas dos segundos anos, que é sobre matrizes, tá? Então eu peço a vocês que vocês fiquem bastante atentos a essa aula, para que a gente possa discutir e para que a gente possa compreender o conceito que é primordial de matrizes, não só para o estudo da matemática, mas também como para o estudo de várias outras ciências. Tá? Então, matrizes nada mais são do que números que são tabulados, são dispostos em uma tabela organizada em linhas e colunas. Tá? As linhas elas vão ficar na horizontal e as colunas vão ficar na vertical, certo? As matrizes elas vão ser representadas, elas vão ser escritas dentro de colchetes, dentro de parênteses, né, dentro de barras simples ou se não dentro de barras duplas, certo? O formato dela, que a gente costuma ler M por N, ele indica a quantidade M de linhas e a quantidade N de colunas, certo? Vamos representar uma matriz sempre com a letra maiúscula do nosso alfabeto, certo? Então a letra A, a letra B, a letra X, contanto que ela seja letra maiúscula. O primeiro número vai representar a quantidade de linhas, o segundo número vai representar a quantidade de colunas. Então vocês podem ver aí que os números eles estão dispostos. Nós temos aí a matriz A, ela tem duas linhas. Percebam que eu tenho duas filas aí na horizontal e eu tenho três filas na vertical. Então ela tem duas linhas e três colunas. Ela é uma matriz 2 por 3. A matriz B ela tem uma única linha e ela tem quatro colunas. É uma matriz 1 por 4. E a matriz C ela tem três linhas e tem uma única coluna. É uma matriz 3 por 1. Os elementos da matriz, por sua vez, eles serão representados por letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, a matriz por letra maiúscula, do nosso alfabeto, o elemento por letras minúsculas do nosso alfabeto, certo? Então, enquanto na matriz a gente vai utilizar a simbologia M por N, M linhas e N colunas, no elemento a gente não vai usar o MN, a gente vai usar o IJ, é o elemento A e J, onde o I vai indicar a linha em que esse elemento se encontra e o J vai indicar a coluna a coluna em que esse elemento se encontra. Tranquilo? Matriz genérica. Quando nós não conhecemos os elementos da matriz, a gente consegue montar a matriz através da sua genérica. Então, por exemplo, como é que a gente vai montar uma matriz genérica? Vamos pegar aqui esse exemplo aí. Determine a matriz A, sabendo que A e J é um 2 por 2, ou seja, uma matriz que tem duas linhas e que tem duas colunas, e que cada elemento dele vai ser descoberto pela lei de formação J ao quadrado menos duas vezes I. Então vamos relembrar. Elemento A e J. I, número da linha, J, número da coluna. É uma matriz 2 por 2. Então ela vai ter duas linhas e duas colunas, duas fileiras na horizontal e duas fileiras na vertical. Então nós temos aí o elemento A11, deixa eu riscar para vocês acompanharem. Ó, eu tenho aqui o elemento A11, eu tenho aqui o elemento A12. Por que A1 e A12? A11 ele está na primeira linha e na primeira coluna. A12 está na primeira linha e na segunda coluna. Percebam que os elementos de baixo eles já estão na segunda linha. É o A21, segunda linha e primeira coluna, e o A22, segunda linha e segunda coluna. Tranquilo? Então, isso é a nossa matriz genérica. Daí, eu vou aplicar a fórmula, onde ele diz que eu vou pegar o J, que representa o número da coluna, e elevar ao quadrado, e subtrair pelo dobro de I, pelo dobro da linha. Olha o que acontece aí com esses elementos. O A11, então eu vou ter 1 ao quadrado menos 2 vezes 1.
O A, 2, eu vou ter 2 ao quadrado menos 2 vezes 1. Então percebam que eu vou pegar cada elemento daquele que foi construído e vou aplicar a fórmula que a questão me forneceu. E aí eu vou encontrando cada elemento da minha matriz. Então a minha matriz A, 2 por 2, ela vai ser composta pelos elementos menos 1, 2, menos 3 e 0. Tranquilo até aí? Tipos de matrizes. As matrizes vão ser classificadas em dois grupos. As matrizes que são quadradas e as matrizes que são retangulares. Uma matriz ela é quadrada quando ela tem a mesma quantidade de linhas e de colunas. Uma matriz 2 por 2, uma matriz 3 por 3, uma matriz 4 por 4. Então, se a matriz ela tem a mesma quantidade de linhas e de colunas, significa dizer que ela é uma matriz quadrada. Agora, se ela tem 2 linhas e 3 colunas, ela já é uma matriz retangular. Então, todas as vezes que o número de linhas for igual ao número de colunas, matriz quadrada. Quando esses números forem diferentes, matrizes retangulares. Tranquilo? As matrizes quadradas, elas possuem dois elementos que são importantíssimos, que são diagonal principal, vocês conseguem ver aqui, está marcada de vermelho, né? Diagonal principal e a diagonal secundária. Percebam que na diagonal principal, os elementos que vão pertencer a essa matriz serão os elementos que estarão na mesma posição de linha e coluna, no mesmo número, o A1, o A22, o A33. Então, esses elementos eles estarão pertencentes à diagonal principal. O que é uma matriz diagonal? Uma matriz diagonal é um caso específico da matriz quadrada. Para que ela seja diagonal, é necessário que ela seja quadrada, porque matrizes retangulares não possuem diagonais. Então, matriz diagonal é toda matriz cujos elementos da diagonal principal não são nulos e todos os demais são nulos. Ou seja, quem está na diagonal principal é diferente de zero, todos os outros são iguais a zero. Então, é um exemplo de uma matriz diagonal. Nós temos a matriz identidade, que é um caso específico da diagonal. Quando é que a matriz é identidade? Quando os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os demais são iguais a 0. Então percebam que toda matriz identidade ela é diagonal, mas nem toda matriz diagonal é uma matriz identidade. Nós temos também a matriz unitária. O que é uma matriz unitária? Matriz unitária é aquela que só tem um único elemento. Então, se ela só possui um único elemento, ela vai ser chamada de matriz unitária. Lembrando que a matriz unitária é uma matriz quadrada, porque ela é uma matriz 1 por 1. Matriz nula é quando todos os elementos são iguais a 0, certo? Matriz linha é aquela que só possui uma única linha. Então ela pode ter N colunas, mas ela vai ter uma única linha. Por isso que ela é chamada de matriz linha. E a matriz coluna, certo? Lembrando que matriz linha e matriz coluna são matrizes são matrizes retangulares, né? Porque o número de linhas e de colunas ele é divergente, ele é diferente. Vamos falar um pouco agora sobre matriz oposta. A matriz oposta é bem simples de a gente encontrar, da gente criar, da gente montar essa matriz. Porque como o próprio nome já diz, matriz oposta vai ser a matriz em que a gente vai trocar os sinais de todos os elementos. Então percebam que na primeira linha, na matriz A, eu tenho 1, menos 1 e 9. Veja na matriz B, na oposta, que eu já troquei os sinais, né? Menos 1, 1 e menos 9. Então, na oposta, quem está negativo fica positivo, quem está positivo fica negativo, e vice-versa. E a matriz transposta nada mais é do que uma matriz em que os elementos que compõem uma linha, eles passam a compor uma coluna. Percebam que a matriz transposta, ela vai inverter a ordem. Se eu tenho uma matriz 2 por 3, com 2 linhas e 3 colunas, a sua transposta vai ter 3 linhas e 2 colunas. Ela passa a ser uma 3 por 2. Então, matriz transposta também troca a ordem. Percebam na matriz A que 1, 5 e 4 são os elementos da primeira linha. Na matriz A elevado a T, que indica a transposta de A, 1, 5 e 4, eles não estão na primeira linha, eles estão na primeira coluna. Então, o que era linha, agora se transforma em
coluna. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? Caso vocês necessitem, voltem esse vídeo várias vezes, revejam, dá uma olhadinha no material didático de vocês, respondem as questões, certo? E em breve nós estaremos juntos de novo. Beijos e vamos manter o nosso foco.